Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 17. Nós estamos chegando não apenas à última ceia do ano, mas o final dessa exposição que começou em João capítulo 13 e foi até João capítulo 17, essas exposições durante cada culto da ceia do Senhor tiveram o objetivo de nos lembrar Jesus ali à mesa com os seus discípulos, trazendo esses poderosos ensinamentos. E hoje nós vamos concluir o foco da nossa exposição, está no versículo 20 a 26, mas vamos ler João 17 a partir do versículo 1 para lembrarmos de todo o contexto dessa oração maravilhosa proferida pelo Senhor Jesus. João 17, vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E agora começa a oração pela igreja futura, versículo 20, que será o foco da nossa exposição. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar rogando a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nós, nesse momento, quando abrimos a tua palavra, nós, como teu povo, nos quedamos aos teus pés, rogando e implorando que o teu Espírito fale aos nossos corações.
Nós sabemos que muito além de um pregador humano e falível, quando a tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do seu povo. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ser ensinados por ti nesse momento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus pensa em mim? Será que Deus lembra que eu existo? Essa é uma pergunta que muitas e muitas vezes nós cristãos nos fazemos, sobretudo em momentos difíceis da nossa vida, quando nós estamos em meio a grandes tribulações e provações, essa frase vem à nossa mente. E quando nós lemos textos como esse que nós acabamos de ler, a resposta única e óbvia é sim, Deus pensa em você. Deus pensa no seu povo. Na verdade, o Senhor Jesus orou por você e por mim. E o Senhor Jesus continua sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E nessa sessão da oração sacerdotal, como nós chamamos, do versículo 20 até o versículo 26, o Senhor Jesus vai fazer uma belíssima oração pela sua futura igreja, ou seja, por mim, por você e por outros que virão depois de nós, os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos. E todos nós, em cada geração, temos que ouvir as palavras do Senhor Jesus para entendermos que nem sempre as prioridades de Jesus são as nossas prioridades. Nem sempre aquilo que Ele quer da sua igreja como essencial é o que nós pensamos ser essencial para nós. Antes de abordar esse texto, então vamos nos lembrar onde ele está inserido nesse Evangelho de João, especificamente nessa sessão que é chamado o discurso de despedida, que começa no capítulo 13, no versículo 1 e vai até o capítulo 17. Nós vimos que João usa uma técnica que era muito comum aos escritores da época, que era chamada de inclúcio. No capítulo 13, versículo 1, ele diz o seguinte, no capítulo 13, 1, ele diz que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Era chegada a hora. Jesus sabia que a cruz esperava, que ele morreria, subiria ao Pai e ressuscitaria. E da mesma forma, o capítulo 17 começa com essa mesma ideia. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E é por isso que esse discurso é chamado de discurso de despedida, porque Jesus sabe claramente que é o momento final, onde ele está finalizando o seu ministério terreno. É chegada a hora. E nós vimos que esse longo discurso, ele começa como introdução e o lava-pés, no capítulo 13. Depois nós temos as previsões da traição de Judas e da negação de Pedro. Logo em seguida, palavras consoladoras e a promessa do Espírito. E termina exatamente ali no cenáculo, onde Jesus está com os discípulos, participando da ceia do Senhor. Termina exatamente com essa belíssima oração, que é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Eu expliquei porque ela era chamada dessa forma, e é chamada por muitos estudiosos dessa forma. Geralmente os sacerdotes no Antigo Testamento, eles oravam por si, eles oravam por aqueles que estavam realizando o trabalho com eles e oravam também pelo povo, por Israel. E é exatamente isso que Jesus faz aqui. Jesus ele começa a oração orando por si mesmo, é uma oração que tem 3 partes. Jesus ora por si, por essa glória recíproca entre ele e o Pai, no versículo 1 a 8. Logo em seguida, do versículo 9 a 19, ele ora pelos seus discípulos. Nós vimos no último sermão, Jesus orando pelos seus discípulos. E agora Jesus, do versículo 20 a 26, ele ora pela a sua futura igreja. Jesus está fazendo essa oração belíssima pela futura igreja, ou seja, por mim e por você. Ele está de fato orando por nós. Essa oração também tem sido chamada de oração de consagração. Então aqui nos versículos 20 a 26, a ideia principal do texto
é que Jesus está orando e consagrando os seus discípulos futuros para que, pela participação nessa unidade do Pai e do Filho, eles pudessem então viver essa unidade, e isso impactaria profundamente o mundo. Essa é a linguagem que Jesus usa e a forma que Deus usa para impactar um mundo que não conhece a Deus, a unidade do seu povo. A estrutura aqui desse texto é uma oração privada e intercessória. Jesus, no primeiro momento, ele ora por ele mesmo, mas logo em seguida, essa oração é uma oração de intercessão, onde ele ora pelos seus discípulos e ora também pela futura igreja. E essa oração tem uma natureza profundamente proléptica, ou seja, antecipatória. Jesus está orando por coisas muito futuras, coisas celestes, coisas eternas. E é por isso que essa oração é o argumento central dessa sessão. Bom, nós já vimos que aqui Jesus está orando pelos seus discípulos, e o tema do sermão será um pouco mais aplicatório, mais objetivo, mais pessoal. E o tema será: Jesus orou por você. A oração de Jesus pelos futuros discípulos. Obviamente eu poderia dizer: Jesus orou por nós. Mas é bom nós nos lembrarmos de que Jesus orou especificamente por mim e por você. E esse será o tema do sermão. Jesus orou por você. A oração de Jesus pelos futuros discípulos. E há 3 movimentos nessa terceira parte da oração sacerdotal. Primeiro, nós temos a sua oração terrena por sua igreja, no versículo 20 a 23. Há uma perspectiva terrena dessa oração. É o primeiro movimento dessa oração. A sua oração terrena por sua igreja, 20 a 23. Segundo, a sua oração celestial por sua igreja, uma perspectiva celestial no versículo 24, onde Jesus diz que ele deseja que os seus discípulos estejam com ele lá na glória, lá com ele no céu, para que vejam a sua glória, aliás. Então a sua oração celestial por sua igreja, essa perspectiva celestial, versículo 24. E por último, versículo 25 e 26, sua oração, voto eterno por sua igreja. Aqui Jesus faz uma oração, uma espécie de um voto eterno pela sua igreja, e há uma perspectiva eterna do relacionamento de Cristo com o seu povo. Então são essas 3 ideias. Deixe-me repetir: Jesus orou por você, a oração de Jesus pelos futuros discípulos. Primeiro, a sua oração terrena por sua igreja, 20 a 23, essa perspectiva terrena da igreja. Segundo, a sua oração celestial por sua igreja, essa perspectiva celestial de que nós estejamos com ele em glória. E por último, a sua oração voto eterno pela sua igreja, que tem essa perspectiva eterna, versículo 25 e 26. Agora vamos analisar verso por verso, acompanhe. Vamos começar analisando versos 20 e 23, essa oração terrena pela sua igreja, essa perspectiva terrena. Veja como Jesus diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus aqui vai nos ensinar um princípio muito importante. Primeiro, Jesus havia orado pelos discípulos para que eles permanecessem firmes na palavra de Jesus. E esses discípulos então iam pregar o Evangelho, e outros então iam ouvir o Evangelho. E agora a oração de Jesus seria por esses outros que viriam depois dos apóstolos, da igreja apostólica. E aqui é um princípio importante. Jesus está orando pela igreja verdadeira, que é aquela que está conectada com a igreja apostólica. É possível que existam muitas vertentes do cristianismo, mas nem todas são verdadeiras. O cristianismo verdadeiro é aquele que está essencialmente conectado com o cristianismo apostólico. Esse é o foco da oração de Jesus. A oração dele é muito clara. É por aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra dos apóstolos, aqueles que continuam firmes no evangelho apostólico, aqueles que continuam firmes nas verdades da palavra de Deus. Essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira
é o alvo da oração de Jesus, a igreja futura, mas especialmente pela sua igreja visível, aquela que continua firme e conectado ao ensinamento apostólico. E qual é a petição de Jesus? Versículo 21, a fim de que, na língua grega a ideia de propósito, literalmente, Jesus vai dizer qual era o propósito da oração. E ele diz, a fim de que todos sejam um. Aqui Jesus ora por unidade. E como tu és, ó Pai, um em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus está olhando para séculos à frente da sua igreja, do seu povo, e ele está fazendo uma oração maravilhosa. Ele ora por unidade. E parece que não faz muito sentido. Talvez aos nossos olhos, a igreja futura de Jesus precisasse de outras coisas. Aos nossos olhos, talvez nós pensássemos que Jesus deveria estar mais preocupado com o amor, com a santidade, com a missão evangelística do seu povo. É fato que essas coisas são importantes, mas o cerne da oração de Jesus, por você e por mim, é por unidade. Jesus faz da unidade a sua grande preocupação transcendente. Essa unidade, portanto, deve ser a grande preocupação da igreja. E nós nunca podemos subestimar a importância da unidade. É uma coisa que os protestantes, infelizmente, não sabem o que é a unidade da igreja. Qualquer pessoa abre a igreja, aluga uma garagem, e começa a pregar qualquer evangelho, qualquer mensagem. Esse fenômeno denominacional, que de alguma forma não compreende a importância da unidade da igreja. A igreja e a unidade dela é vital. E há três aspectos aqui, há três fatores importantes nessa oração de Jesus, na sua preocupação terrena com a unidade. Primeiro, Jesus vai ensinar a natureza, o que é essa unidade? O que é essa unidade? Segundo, a sua necessidade, por que essa unidade ela é tão importante? E terceiro, quais os meios, como é que de fato essa unidade se dá no meio do povo de Deus? São três aspectos muito importantes. Jesus vai ensinar aqui. Primeiro ele vai falar da sua natureza. Veja o que ele diz. Ele diz, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Observe que Jesus orou por nossa unidade, na unidade do Pai e do Filho, e obviamente nós podemos incluir do Espírito. Deus é um ser uno, obviamente há um Deus, é um Deus triuno, nós cremos nisso, um único Deus em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é um ser profundamente pactual nele mesmo. Então, quando Deus salva um povo, Deus quer então que nós sejamos participantes dessa unidade. É uma unidade sobrenatural, divina. É por isso que ao longo dessa oração, o tempo todo, Jesus está falando disso. Por exemplo, no versículo 21, ele diz, para que todos sejam um. No versículo 22, para que sejam um, assim como nós somos um. Versículo 23, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Aqui, irmão, Jesus está orando por uma unidade sobrenatural que é modelada na própria divindade de Deus. Deus é um ser um. E quando nós somos salvos e o Espírito Santo então começa a habitar em nós, nós somos chamados a participar dessa unidade e vivemos essa unidade como igreja, como povo. É por isso que Jesus nunca nos ensinou a orar, Pai meu que está nos céus. É Pai nosso. Isso é uma coisa que a nossa geração, o evangelicalismo moderno brasileiro não compreende a importância da unidade e da igreja como uma entidade pactual de pessoas e famílias que se reúnem para viver
adorar e servir a esse Deus. Aqui essa unidade é modelada nesse ser pactual. E essa unidade, ela era e é possível porque os verdadeiros crentes, e como essa unidade seria possível, não é? Considerando que nós somos pecadores, nós somos quebradores de relacionamento. Desde o pecado de Adão, nós vemos isso, foi a primeira coisa que aconteceu logo após o pecado de Adão, foi culpar Eva, foi a mulher que o Senhor me deu, e nós vemos a morte, nós vemos Caim e Abel, os irmãos que se desentendem. O pecado produz isso em nós, então como é possível que os verdadeiros crentes tenham essa unidade? É participando dessa natureza divina, é essa obra sobrenatural do Espírito. Nós somos unidos agora através dessa obra gloriosa do Espírito. Jesus enviaria o seu Espírito, e o Pai e o Filho habitariam dentro do seu povo. É isso que Jesus ensina anteriormente. Nós vamos morar dentro de vocês. Eu vou morar dentro de você. Então o que nós temos dentro de nós é um ser pactual, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele então nos chama para participar da igreja e vivermos essa unidade. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais próximos nós estamos uns dos outros. É simples assim. Essa foi a oração de Jesus. Para que o seu povo e a sua igreja compreendesse quem era o seu Deus como um ser pactual, um ser em unidade. Nós então entramos nessa unidade. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais perto estamos dos nossos irmãos. É o que João vai dizer. Ninguém pode dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. Isso não é possível. Essas duas coisas estão conectadas. Então esse seria o meio. O meio dessa unidade não é o que nós criamos através de almoços e refeições, ainda que elas sejam agradáveis para a comunhão da igreja. A unidade da igreja é uma obra que o próprio Espírito que habita em nós produz em nosso coração. É por isso que muitas vezes você, como cristão, e nós já experimentamos isso, quem viajou, às vezes você vai morar ou estudar em outro país, você chega em outro local, em outra cidade, e você encontra uma família, você encontra irmãos. Essa unidade que Jesus fala. Essa unidade é porque nós compartilhamos dessa mesma natureza divina que há em nós. E Jesus então ora para que o seu povo nunca esqueça isso. É isso que significa sermos unidos. É compreender quem Deus é e participarmos dessa profunda natureza divina. Mas por que ela é necessária? Por que é tão importante a unidade da igreja? Jesus vai responder isso lá no final do versículo 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, o mundo ele pode não crer em muitas coisas. Mas a linguagem da união, a linguagem do amor, isso é profundamente impactante. Seria através de uma comunidade unida, servindo a Deus, que o mundo ia ser impactado, porque o mundo não conhece o amor, o mundo não conhece o verdadeiro companheirismo, o mundo não conhece o perdão, o mundo não conhece comunhão, mas agora, através da unidade, ela seria profundamente necessária, porque o mundo ia crer, o mundo ia ver na igreja uma diferença. Nós podemos falar do Evangelho, pregar o Evangelho, mas as nossas vidas é que impactam. É como nós vivemos como igreja. Então, quando as pessoas entram e convivem conosco, e começam a frequentar a igreja, elas então descobrem até que ponto nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho ou não. É profundamente necessária essa unidade. Nós nunca realizaremos plenamente o nosso trabalho de evangelização como igreja sem unidade, irmãos.
Observe, Jesus não estava orando por unidade por acaso, ele estava chegando no âmago. Jesus é sempre sábio, ele sempre vai no cerne, no âmago, no coração da necessidade do seu povo. Unidade. Mas quais seriam os meios para essa unidade? Vamos ver o que Jesus nos ensina. No versículo 22, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Que meios Deus daria ao seu povo para que o seu povo de fato fosse um? A primeira coisa que Jesus diz é a sua própria glória. Isso é maravilhoso. E obviamente toda essa oração, ela tem muito a ideia de glória. A palavra glória aqui tem a ideia de radiância, que tem a ver com a própria manifestação dos atributos de Deus. Se você não sabe o que é glória, glória significa isso. É a manifestação do que Deus é, em sua essência: amor, bondade, justiça, ira, misericórdia. Todos os atributos de Deus irradiam, e isso é a sua glória. A majestade de Deus. E Jesus já havia falado muito ao longo de todo o sermão sobre a sua glória. Na primeira parte ele ora e fala sobre a sua glória. Essa é a primeira coisa. No versículo 1 ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Quando ele vai orar pelos discípulos, no versículo 10, ele também fala a respeito disso. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, Jesus era glorificado através dos discípulos, da vida deles, da pregação deles. E agora Jesus está dizendo como vai ajudar o seu povo nesse processo de unidade, transmitindo a sua própria glória. É o impacto da sua pessoa, da sua obra, da sua palavra. Aqui, glória é a manifestação do ser, da natureza e da presença de Deus através de Cristo. Através de Cristo, Jesus mesmo concederia ao seu povo, através da sua própria ação, a glória necessária para que nós pudéssemos ser um. A glória de Jesus seria o meio. E essa glória de Jesus, meus irmãos, ela é epitomizada pelo fato de que diante dessa glória todos nós nos humilhamos. Todos nós exercemos um serviço humilde a Deus e ao próximo. A glória de Jesus tem a ver com a sua presença, a sua ajuda, a sua intercessão diária pelo seu povo. Jesus pede ao Pai que consagre os seus discípulos futuros, para que eles então entrassem nessa plenitude de Deus e eles então participassem da sua própria glória. Eu vou transmitir a minha glória a eles. É com a graça, o poder de Jesus que nós vivemos a unidade. A glória de Jesus. Eu vou transmitir a glória. Para que sejam um como nós o somos. A glória de Deus, ela sempre irradia através de cada uma das pessoas da Trindade. E de alguma forma, apesar das funções diferentes das pessoas da Trindade, todas elas participam e têm o mesmo propósito, de trazer glória a Deus. E da mesma forma a igreja, através da glória de Cristo, da presença dele, do ensino dele, da intercessão dele, cada pessoa dentro da igreja, embora com diferentes dons, com diferentes capacidades, realizando coisas diferentes, mas todas participam com o mesmo propósito de glorificar a Deus. Como um povo unido. E a segunda coisa que Jesus ensina no versículo 23. Primeiro seria a glória dele.
esse seria o meio para a unidade. Segundo, o aperfeiçoamento. Veja o que ele diz na unidade, no versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A palavra grega aqui, aperfeiçoados, é a ideia de serem completados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E aqui Jesus diz como é que nós vamos viver em unidade. Através dessa oração, a oração de Jesus é que nós sejamos completados na unidade. A unidade não é algo automático em nossa vida. É com a graça de Deus, é com a mortificação do pecado que nós vamos então sendo completados nessa unidade, olhando para a unidade, tendo como modelo a própria unidade de Deus. A Trindade como modelo, e nós então vamos crescendo como igreja e vamos olhando para esse profundo relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. E nós usamos esse modelo para buscarmos essa unidade, para vivermos como um povo. Veja as palavras de Jesus: eu neles, tu em mim. Há uma profunda conexão. Deus, Cristo, o seu povo, todos sendo aperfeiçoados com a graça de Deus nessa unidade. E mais uma vez, qual é o objetivo? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que o mundo conhecesse que Jesus foi enviado, que Jesus foi amado, que Jesus amou esse povo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Ou seja, como é que o mundo ia saber que a igreja foi amada por Jesus? Quando ela vê a igreja vivendo o amor, quando ele vê a igreja vivendo o amor. É assim que o mundo enxerga, é assim que o mundo vê, é assim que o mundo sabe que Deus está em nosso meio, quando nós vivemos a unidade. É através da manifestação do amor. O amor de Deus por Cristo, e agora esse amor de Cristo que é derramado em nossos corações pelo Espírito. E nós vivemos como igreja, como um povo unido, sendo aperfeiçoados, completados a cada dia nessa unidade. É por isso que Thomas Watson diz o seguinte, é uma frase dele: há apenas um Deus, e aqueles que o servem devem ser um. Não há nada que torne a verdadeira igreja mais amável, ou que faça mais prosélitos a ela, do que ver seus professos unidos pelos laços do amor. Não há nada mais, não há mensagem maior, mais impactante, do que o mundo ver o amor de Cristo em nós. Essa é a mensagem. E por quê? Porque o mundo não conhece o verdadeiro amor. Apenas Cristo e o seu povo conhecem o verdadeiro amor. E agora no versículo 24 nós temos a oração celestial por sua igreja, a sua perspectiva celestial. Observe que há uma mudança de perspectiva. Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É maravilhosa essa oração, não é? Porque várias e várias vezes, eu e você, como crentes, nós expressamos o nosso desejo, o nosso amor por Jesus. E às vezes eu e você expressamos o nosso desejo de estar com Cristo. Quantas e quantas vezes você não acorda no dia do Senhor, no domingo, e você diz assim: eu quero estar com Cristo. Ou você diz para os seus filhos: vamos adorar a Cristo, vamos entrar na presença de Cristo, vamos celebrar a ceia do Senhor com Cristo. Mas aqui nós temos o outro lado da moeda. Aqui nós vemos Jesus expressando o seu desejo de estar perto de mim e de você. Pai, a minha vontade é. É maravilhoso, irmãos, imaginar
que a vontade de Jesus é que estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Jesus ora e Ele expressa o seu desejo de que nós, ao morrermos, vejamos a sua glória, a sua majestade. E é por isso que a morte para um cristão nós não compreendemos, mas é um momento onde essa oração de Jesus é atendida, meus irmãos. É quando nós morremos. E nós então, pela primeira vez, vamos contemplar essa glória, essa majestade de Cristo, esse bem-vindo. Veja a minha glória, veja a minha majestade. Pela fé nós contemplamos a glória de Jesus. Mas Ele orou por mim e por você. E o desejo dEle era que eu e você estivéssemos perto dEle, para que Ele então pudesse dizer: contemplem a minha majestade. Vejam a minha glória. Que oração maravilhosa. E o que é que Jesus quer que nós vejamos ali no céu? Ele continua dizendo: para que veja a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus quer que nós vejamos o amor do Pai por Ele. Não apenas o amor do Filho pelo Pai, que fez com que Ele renunciasse à sua glória e entrasse em estado de humilhação e se tornasse um Deus homem, para pagar o preço pelo nosso pecado, mostrando o amor do Pai por mim e por você. Mas Ele quer que nós compreendamos que através dessa obra de Jesus, o Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para que Ele seja Senhor absoluto sobre todas as coisas. E lá no céu, a posição, a glória, a majestade de Jesus, sentado à direita do trono de Deus, mostram o amor do Pai. Veja como o Pai ama o Filho. E Jesus quer que nós contemplemos isso. Deus o amou antes da fundação do mundo. Antes de existir o mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já viviam nesse relacionamento de amor. Mas através dessa obra gloriosa, desse plano trinitário glorioso, dessa encarnação gloriosa, é onde o amor de Deus é magnificado. Não apenas o amor de Deus pelo Filho, mas o amor de Deus por pecadores como eu e você. Jesus quer que eu e você entremos nesse relacionamento profundo de amor entre o Filho e o Pai. Você já parou para pensar nisso? Há um relacionamento maravilhoso. O céu é um mundo de amor, como o Jonathan Edwards prega em seu maravilhoso sermão. E agora eu e você, Jesus quer que nós entremos um dia nesse mundo de amor. Ele nos chama a viver o amor nesse mundo, mas nós nunca vamos vivê-lo de uma forma plena, completa. Mas ao morrermos, nós entramos então nesse mundo de amor, no céu como um mundo perfeito de amor. E Jesus disse: eu quero que eles vejam isso. Eu quero que eles vejam um mundo além desse. Ele quer estar perto de mim e de você. Ele orou por isso. Ele orou por isso. E a oração então vai para o seu último movimento, no versículo 25 a 26, quando diz assim: Pai justo. E aqui Jesus está reconhecendo Deus, concluindo a sua oração como um Pai justo, oposto a tudo aquilo que é pecaminoso. Em certo sentido, a justiça de Deus torna todos os pecadores inacessíveis à sua presença. E Jesus continua dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo jamais pode conhecer um Deus justo e perfeito. O mundo pecador jamais conhece. Mas Jesus continua dizendo: porém eu te conheci.
E também estes compreenderam que tu me enviaste. Ele está falando de nós, que em algum momento íamos compreender, íamos crer no Evangelho e crer em Jesus. E ele continua. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. É assim que nós conhecemos o Evangelho. Não somos nós que buscamos a Deus, como os arminianos ensinam. É Jesus que graciosamente vem buscar aquele que o Pai lhe deu, como ele ora aqui na oração. Ele então vai dizer, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ou seja, houve um momento onde, através da sua graça, da sua misericórdia, Deus fez com que o nome do Pai fosse conhecido para mim e para você. Houve um dia onde Jesus mudou a nossa vida. Mas ele diz algo mais aqui, ele diz, e ainda o farei a conhecer. E aqui essa palavra futura é uma espécie de votum eterno. Eles conhecem a ti, ó Pai, mas ainda eles não conhecem verdadeiramente a Deus de uma forma majestosa e gloriosa, como eu conheço a ti, ó Pai. Mas um dia eu vou fazê-los conhecer a ti. Ele continua, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E através desse conhecimento profundo e eterno que nós teremos de Deus, esse conhecimento seja um conhecimento onde nós vamos ver o profundo amor. O amor, o mesmo amor que Deus amou a Cristo. Veja como Jesus diz, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E através desse profundo relacionamento, Jesus diz assim, eu ainda vou ensinar a eles muitas coisas. E o conhecimento de Deus e a palavra de Deus, de fato é uma coisa gloriosa, é assim que nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Mas um teólogo diz que o conhecimento de Deus e a bondade de Deus é como se você mergulhasse no fundo de um oceano. E se você mergulhar no fundo do oceano, e você então dá braçadas e braçadas e braçadas, e vai mais fundo e mais fundo. E o conhecimento de Deus é mais ou menos isso, é você mergulhar no oceano e dar braçadas e braçadas e braçadas, mas você nunca vai esgotar a Deus. É um mar sem fundo. E nós começamos esse conhecimento nessa vida, mas esse conhecimento de Deus se dará por toda a eternidade. E se nós passarmos toda a eternidade conhecendo a Deus, toda a eternidade para nós significará que nós seremos crianças comparadas a quem Deus é. Porque Deus é infinito. Essa é uma promessa gloriosa que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos. Aqui, irmãos, nós vemos essa doutrina maravilhosa do ofício sacerdotal de Cristo. Cristo intercede pelo seu povo. Aqueles profetas, aliás, aqueles sacerdotes do Antigo Testamento foram colocados exatamente como tipos disso, para apontar isso que o autor dos Hebreus diz. Eles intercediam por si, pelo seu povo, por Israel, pelos outros sacerdotes, até que Deus enviou o seu próprio Filho, o perfeito sumo sacerdote. E nós vemos alguns momentos maravilhosos no Antigo Testamento, onde Jesus, como por exemplo no livro de Zacarias, intercedendo pelo seu povo como um anjo do Senhor. Nós vemos Jesus aqui, encarnado, em João 17, intercedendo pelo seu povo. Intercedendo por mim e por você, ou seja, pela futura igreja. E o autor dos Hebreus também diz, e nós lemos no início da liturgia 7:25, que Jesus vive hoje sentado à direita de Deus para interceder por mim e por você, por nós. Então eu posso duvidar sobre todas as coisas na minha vida, menos de que Jesus
ora e pensa em mim. Não há dúvidas. Ele intercede. E por que ele faz isso? Porque ele nos comprou. Veja a linguagem em toda essa oração. Os que me deste eram teus. Tu me confiastes. É por eles que eu rogo. Não pelo mundo, por aqueles que me deste. Ele nos comprou desde a eternidade. Ele nos amou desde a eternidade. Ele nos amou na história, na sua encarnação. Ele nos amou na cruz do Calvário. Ele nos amou na ressurreição. Ele nos ama intercedendo por nós. Ele nos amou quando enviou o Espírito para nos transformar. Ele nos amou e nos ama fazendo com que o Espírito nos cele. E nós somos uma propriedade dele, de Cristo, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele nunca se esquecerá de mim. Ele nunca se esquecerá de você, se você é um verdadeiro cristão. Algumas pessoas dizem que a palavra nunca é uma palavra profunda, mas nesse caso, nunca é uma palavra pequena. Nunca. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas quais são as lições práticas para nós, à luz desse texto tão maravilhoso, irmãos? Eu creio que nós precisamos aprender um pouco da dinâmica do cone. Eu lembro que em uma igreja, em um retiro de casais, eles fizeram uma dinâmica muito simples. Eles pegaram um cone, todo mundo conhece aqueles cones de trânsito, mas eles fizeram um cone enorme. E nesse cone grande existia a palavra Trindade, lá no ponto, em cima desse cone. E os casais, então, tinham que subir nesse cone para chegar no topo e tocar naquela palavra. E havia um tempo, à medida que eles iam subindo no cone, eles podiam até se ajudar. E a ideia da dinâmica era muito simples. Quanto mais nós vamos nos aproximando do topo do cone, mais os casais estavam mais perto, não apenas de Deus, mas de si mesmos. A dinâmica é muito simples. Quanto mais perto nós estamos de Deus e vivendo esse modelo divino, mais unidos nós estamos como igreja. Quanto mais um casal está perto de Deus, mais eles conseguem viver melhor o seu dia a dia. Quanto mais uma família está perto de Deus, ela é mais unida. Quanto mais uma igreja está perto de Deus, ela é mais unida. A unidade verdadeira, e essa é uma aplicação importante nesse texto, se dá em primeiro lugar como unidade com a igreja apostólica, com a unidade com a igreja apostólica e o seu ensino. Nós nunca podemos esquecer. Jesus não está ensinando unidade a todo custo, nós temos que, todo mundo, não importa o que a pessoa está ensinando a respeito do Evangelho, nós temos que ser unidos, não é isso. A unidade verdadeira se dá em primeiro lugar com a unidade com igrejas apostólicas, fiéis. Porque unidade sem verdade, não unidade, é um ajuntamento superficial. Não há unidade que não seja baseada na verdade, no ensino. É isso que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A unidade da igreja, ela é baseada na verdade. É por isso que nós, reformados, temos a prática de termos uma confissão de fé, de igrejas que subscrevem, e através dessa subscrição, elas então conseguem viver. Os olhos de Jesus são diferentes de nossas prioridades. A prioridade número 1 da nossa vida como igreja deveria ser buscar a unidade. E unidade pressupõe congregação, participação, convivência, compartilhamento. Como John Flavel dizia, tire a união e não pode haver comunhão. A unidade, ela é fundamental. E muitas vezes as igrejas têm se tornado espécie de clubes de entretenimento. Ou, usando uma palavra diferente, as igrejas são ajuntamentos de ouvidores de sermões. As pessoas vão para a igreja, entram, assistem o culto, e eles então escutam o sermão e eles se dão por satisfeitos. Eles não vivem a vida da igreja, eles não se engajam na igreja, eles não conhecem a igreja, eles não têm uma unidade na igreja.
E esse individualismo dos nossos dias chegou ao ponto de muitos ficarem em casa assistindo os seus cultos, abandonando a congregação, pecando contra Deus, pois é um mandamento a congregação. E é por esses que Jesus ora, por você que talvez esteja seguindo por esse caminho. Esse não é o caminho que Jesus quer para a sua vida. Ele quer o caminho da unidade. E não há unidade sem ajuntamento, relacionamento, sem vivermos verdadeiramente a vida como igreja, sem sermos meros ouvidores de sermões. Thomas Brooks, ele diz: discórdia e divisão não condizem com Cristo. Não é de se admirar que lobos ataquem cordeiros, mas que um cordeiro ataque outro é antinatural e monstruoso, não é? Nós somos cordeiros de Cristo, nós somos chamados a viver em unidade. Eu sei que às vezes a igreja pode ser bastante decepcionante, mas nós não somos chamados a termos unidade automática. Nós temos que lutar por essa unidade com as próprias armas que Deus nos dá, com a própria graça de Cristo, para sermos completados nessa unidade. E através dessa convivência com a igreja que nós somos aperfeiçoados no amor. Devemos lembrar que a missão evangelística da igreja nunca será plenamente alcançada sem unidade. Esse é o nosso diferencial, é a unidade. Apenas em Jesus nós encontramos, irmãos, e essa é uma verdade profunda, os meios necessários para vivermos a unidade no amor. Apenas em Cristo nós conseguimos isso. E há um autor que diz o seguinte: a glória do Evangelho é que ele santifica nossa individualidade enquanto nos traz a unidade. Quanto mais eu me santifico individualmente como um cristão e busco a Deus, mais eu vou prezar e amar a unidade. Eu vou compreender o que é a igreja, eu quero estar perto do povo de Deus. E é por isso que nós precisamos orar e viver a unidade da igreja. Mas o que seria a ceia do Senhor sem que houvesse unidade em nós? A própria essência da ceia do Senhor é comunhão com Deus e comunhão entre nós. E nós somos chamados a viver isso. Da mesma forma que Cristo quer estar perto de nós, nós devemos também querer estar perto dele e do seu povo. Veja, é impossível alguém dizer assim: eu quero estar perto de Cristo, mas não quero estar perto da sua igreja. Como isso é possível se Jesus ama a sua igreja, se, como Paulo diz em Efésios 5, Cristo a vê sem ruga e sem mácula? Isso é maravilhoso. Eu não posso amar a Cristo e não pertencer a um povo. Eu não posso ter aquela síndrome de Pedro, da transfiguração, quando diz assim: vamos ficar por aqui mesmo, vamos ficar nesse cantinho só nós. Isso não é possível. Nós temos que viver a vida da igreja. A ceia é o lugar onde tudo isso se concretiza, unidade e comunhão. Isso mostra o preço que foi pago para que nós fôssemos o povo de Deus. Jesus orou por mim e por você, para que nós pudéssemos querer estar perto dele e do seu povo. E da mesma forma que Jesus conviveu com aqueles discípulos, e João 13 começa dizendo isso, ele amou-os até o fim, apesar de todas as falhas dos seus discípulos. Mas Jesus amou-os até o fim. Nós somos chamados a frequentar uma igreja e amar esse lugar até o fim. É por isso que eu sempre digo às pessoas que começam a frequentar a igreja, é uma questão de amor. Ou você ama, ou você não ama. E se você ama, você quer estar perto dessas pessoas até o fim. E é por isso que Deus nos chama para vivermos essa comunidade de amor. Que Deus nos dê graça, irmãos, para vivermos essas verdades profundas, sempre lembrando porque Jesus orou por mim e por você. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. E agora nos colocamos em tuas santas e benditas mãos e pedimos a tua graça
E rogamos que o Senhor aplique em nosso coração todas essas verdades profundas que acabamos de ouvir. Tem misericórdia de nós, porque nós trazemos as marcas do pecado. E as marcas do pecado são marcas de discórdia, de ira, de dissensão, facção. E que o Teu Espírito possa curar essas mazelas que há em nosso coração pecador, para nos lembrar o porquê nós estamos aqui como igreja, para vivermos como um único povo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.